Então, gente, nessa aula a gente vai estar falando sobre CME, tá? É o Centro de Materiais Esterilizados. Antes de falar um pouquinho de CME, eu vou citar com vocês aqui a RDC 50, tá? A RDC 50, ela é descrita, né, regulamentada pela Anvisa, tá? Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, é só colocar no Google que ela vai estar lá disponível, tá? Na RDC 50, a gente tem a divisão, né, de como os setores hospitalares devem funcionar, ok? Então lá não fala só sobre centro cirúrgico, nem só sobre CME, fala sobre UTI, pronto-socorro, maternidade, tá bom? Então se vocês quiserem dar uma olhadinha, sintam-se à vontade, tá? Quando a gente fala de CME, a gente fala da RDC 15 de 2012, que é a RDC que regulamenta, né, justamente a funcionabilidade do CME, como ele deve ser, ok? Tem por objetivo, né, estabelecer os requisitos, tá, de colocação de material, de divisão de sala, que a gente vai ver aqui mais à frente, ok? A equipe do CME, ela é bem fechada mesmo, é uma equipe deliberada para a enfermagem, ok? Então a gente tem que esse CME, né, essa RDC, ela tem essa deliberação da equipe, ok? E essa RDC, ela não é para ser utilizada somente no âmbito público de saúde, no SUS, tá? A gente também tem ela validada para o setor privado, para setores civis e militares, ok? Quando a gente fala de CME, a gente tem duas classes de CME, tá? CME 1 e CME 2, tá? Eu vou estar trabalhando essas classes com vocês. No CME 1, a gente tem que é aquele que realiza procedimentos, né, de produtos, ok? Para a saúde não críticos, tá? Então guardem isso com vocês. O CME 1, ele é aquele que produz, né, a guarda dos materiais, a esterilização dos materiais no âmbito não crítico. Então, se alguma questão, alguma pessoa te perguntar, tá bom? Se alguma questão vier falando a respeito que CME trabalha com artigos críticos, é falsa, ok? Ela trabalha com artigos não críticos e por trabalhar com artigos não críticos, ela não precisa de uma separação por barreira física, tá? A barreira do CME, muitas vezes, dependendo da localidade, dependendo do gestor, ela acaba sendo feita por aquelas divisórias, né, de escritório que a gente tem propriamente dito, ok? Então, ela não precisa de barreira física, tá bom? O CME 2 já é aquele que realiza as mesmas funcionalidades do CME 1, tá? Só que no CME 2 a gente tem os artigos críticos, ok? Artigos de muita complexidade, artigos que demandam um manuseio melhor, mais cuidadoso, ok? E no CME 2 a gente tem aqui a divisória, né, por barreira física. Ele tem que necessariamente ter a barreira física, ok? No CME 1, a gente tem, né, os setores divididos. Então aqui eu vou falar para vocês, a área de recepção e limpeza, que é o setor sujo, expurgo. Quando a gente tem o CME, eu falei para vocês na aula passada que geralmente dentro do SUS, né, a gente tem o centro cirúrgico aqui, o centro obstétrico aqui e o CME no meio, ok? O CME, ele não presta serviços, por exemplo, com os materiais de saúde só para o centro cirúrgico. Ele presta para toda a rede hospitalar, ok? Então, o CME, a gente tem as duas janelas aqui nas laterais. E é nessas janelas que a gente recebe os materiais sujos, tá? Assim que a gente recebe esses materiais sujos, eles ficam numa área separada, que é justamente o expurgo, tá? Então, quando falar de expurgo para vocês, vocês lembrem, é a área suja, ok? A gente tem a área de recepção e limpeza, tá bom? E esterilização, tá? Que é o setor limpo. Depois que esse material passou lá no expurgo, foi feita a limpeza, ele vem para o setor, né, limpo, ok? Área de preparo, né, de desinfecção química quando for aplicado, que também fica no setor limpo, ok? A área de monitoramento de processos de esterilizações, que também fica no setor limpo, tá? A área de armazenamento e distribuição desse material também fica no setor limpo. Então, a gente tem o expurgo, que é o setor sujo, tá? Lá a gente faz a limpeza, ok, desses materiais, e eu vou falar mais à frente dos produtos que a gente usa para fazer a limpeza, tá? Geralmente, atrás da parte da pia, né, que a gente tem para lavar, tem aqui a máquina de desinfecção, tá? Então, essa máquina fica aqui atrás, que é a lavadora que a gente chama.
ok? E aí, depois que isso foi feito, que saem os materiais da máquina, aí a gente transfere ele para o setor limpo, tá? Lá no setor limpo vão ser feitos os manuseios que eu vou falar mais à frente com vocês, ok? O dimensionamento, né, das áreas do CME deve ser efetuado de maneira dinâmica, tá? E metodológica de processamentos utilizados. Então, dentro do CME, a gente tem toda uma divisória, tá? Não pode ter, por exemplo, o cruzamento de setores, ok? O CME1, né, como eu falei para vocês, tem que ter uma barreira que não necessariamente precisa ser física, é uma barreira técnica. Tá bom? Quando a gente fala do CME2, eu falei para vocês, né, a questão da diferença entre CME1 e CME2 é a mesma coisa. A gente tem o setor sujo, que é o expurgo, depois do setor sujo a gente tem as áreas de esterilização, área de separação de material, área de embalo, ok? Que estão ali no setor limpo, tudo bem? Para o CMR2, né, na empresa processadora, é obrigada a separação física, como eu falei para vocês. Então, o CME, ele geralmente é do próprio hospital. Mas pode ser que algum hospital tenha uma verba um pouco maior e queira contratar uma empresa terceirizada. Tanto essa empresa terceirizada quanto sendo do hospital tem que ter essas barreiras, ok? A equipe do CME, como eu falei para vocês, é uma equipe de enfermagem. Tá? Então, quem trabalha geralmente no CME é o enfermeiro e sua equipe, ok? Então, dentro do CME, a gente tem que ter um enfermeiro coordenador, tá? Que é o nosso chefe. Então, esse enfermeiro, ele vai coordenar os materiais que tem ali, os processos, né, que serão feitos, tá? Os produtos que serão utilizados, se esse produto tá faltando, se tem a mais, se tem a menos, ele faz aquele controle, ok? A gente tem o enfermeiro plantonista, que é aquele que presta o plantão ali, né? Então, geralmente são 2, 3 enfermeiros, tá? Dependendo de como é a organização gestacional, tá bom? Gestional. E a gente tem o enfermeiro plantonista, ele também fica avaliando ali, coordenando as atividades que são realizadas pelos técnicos de enfermagem e pelos auxiliares, tá? Temos técnicos de enfermagem e ainda temos os auxiliares, ok? Aqui esse artigo 2 eu quero chamar a atenção de vocês, que ele fala que os técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam no CME, né, ou empresas processadoras de produtos para a saúde, eles realizam essas atividades previstas, né, por POPs. O que seria isso? O POP é um processo operacional, tá? Então, todo setor tem um POP. Ali determina como é que você vai trabalhar naquele setor, o que você pode fazer, como que faz, como que esteriliza, ok? Então, é trabalhado por POPs, tá bom? E a gente tem a supervisão aí do enfermeiro, tudo bem? Então, vocês trabalham, né, como técnicos de enfermagem e tem a supervisão do enfermeiro. As pessoas que trabalham no CME, elas são totalmente qualificadas àquele serviço, ok? Elas sabem o setor que estão trabalhando e as atividades que ali são prestadas. Classificação. A gente tem classificação como desinfecção, tá? De alto nível, desinfecção de nível intermediário, tudo bem? A gente tem a esterilização e a limpeza. Eu vou começar explicando pela limpeza, porque é o ambiente que a gente mais tem contato diretamente, tá? Na limpeza, ela é feita no expurgo, como eu falei pra vocês, a gente recebe esse material sujo, tem toda uma paramentação, tá? No CME a gente tem roupa privativa e quando vai trabalhar no expurgo a gente tem toda a paramentação, as luvas são de borrachas, tá? Tem que usar máscara, gorro, tem o avental e geralmente esse avental é um pouco mais grosso, ok? Para que você não se contamine com aquelas bactérias. A gente faz a limpeza como lavamos louça, tá? Usamos o detergente, tá? O sabão, ok? Quando a gente fala de produtos degermantes, vocês lembrem do sabão, tá? E é utilizada ali no expurgo, ok? A desinfecção de alto nível, ela não elimina, né, um elevado número de esporos, ok? Então, os esporos não são eliminados ali em números exacerbados na desinfecção de alto nível, ok? A de nível intermediário, ela não elimina os esporos, tá? Ela elimina micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, microbacteriana. Então, quando a gente fala de desinfecção de nível intermediário, a gente fala muito de vírus e fungos, tudo bem? A esterilização, ela já é um processo que visa a destruição. Então, se alguma prova vier te cobrando esterilização, lembre, a esterilização, ela destrói, tá? Toda e qualquer forma de micro-organismos presentes nos artigos recebidos, tudo bem?
Quando a gente fala de limpeza, que eu falei para vocês, é a remoção dessas sujidades orgânicas, né? Redução da carga microbacteriana. Então, assim, na limpeza não mata as bactérias, nem fungos, nem vírus, tá? Ela é feita para limpar ali, para você ter uma visualização melhor do aparelho, ok? Temos a atuação de superfícies internas, né, como os lúmens, e externas, de forma a tornar o produto seguro para manuseio. Quando a gente fala de lúmen, a gente fala muito de videoscópio, né, que é utilizado, por exemplo, em cirurgias para retirada de próstata, tá? Então, esses materiais, eles têm que ter uma limpeza mais delicada, ok? Uma limpeza mais segura, para que aquele produto seja totalmente seguro na sua utilização, tudo bem? Todo produto da saúde crítico, né, com formação completa, ele tem uma complexidade, ok? Então, todos esses materiais de alta complexidade, eles têm que ter esse manuseio com mais carinho, com mais cuidado, tudo bem? Para que não haja quebra, porque geralmente esses produtos são com valor aquisitivo muito alto, tá? Então, tem todo um cuidado, tá bom? E produtos para a saúde de conformação não complexa são os produtos que a gente usa normalmente nas outras partes da instrumentalização, por exemplo. Tudo bem? Produtos. Detergente, como eu falei para vocês, né? É o sabão, então geralmente a gente usa a clorexidina desgermante, tá? Em alguns lugares ainda usa o PVPI. Então, em alguns lugares ainda utiliza o PVPI, né, que é o Povidone. Mas o mais comum de vocês acharem dentro dos hospitais, os CMEs, hoje em dia, é a clorexidina desgermante, tá? Então, toda vez que eu falar de desgermação, vocês lembrem do sabão, tá? É para limpeza, não se usa desgermante para esterilização, para desinfecção, é para limpeza dos materiais, ok? As embalagens, né? Aí você pergunta, professora, mas tá, você limpou e aí? Você pega do jeito que tá e coloca na máquina? Sim, tá bom? Ela vai ali fazer a desinfecção, aí vai depender da máquina que tem no CME, vai depender do porte do CME, vai depender, né, de quantas unidades ele consegue trabalhar, se ele trabalha só com, por exemplo, 5 unidades do hospital, se ele trabalha com todo o hospital, ok? Saindo dessa parte de desinfecção, que geralmente a máquina fica no expurgo, como eu falei para vocês, tá? A gente tem a parte de separação, que é no setor limpo, ok? E quando a gente tem a bancada de separação, que eu vou mostrar para vocês, lá a gente faz a separação dos kits. Por exemplo, tem um kit, vamos fazer um kit de passagem de sonda. O material tem que ser, né, sonda vesical de demora, o material tem que ser esterilizado. Então a gente faz esse kit, tá? Embala ele, ok? E manda para esterilização, tudo bem? E a gente tem as embalagens para esterilização. Geralmente essas embalagens, elas são utilizadas, por exemplo, no videoscópio, que eu falei para vocês que é um material mais delicado, tá? Algumas tesouras, né, alguns instrumentais cirúrgicos vêm dentro dessa embalagem, ok? Mas o mais comum de você ver é realmente a embalagem, por exemplo, com pano, né, com um lençol limpo, tá bom? Isso eu tô falando de saúde pública, tá, gente? A lavadora ultrassônica, né, é o equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação, tá? Nas ondas tecnológicas, ok, ele consegue fazer essa limpeza aí desse material, essa desinfecção, na verdade, ok? Ele faz essa desinfecção aí, seja de alto nível ou seja intermediária. Aqui, a gente tem que os produtos da saúde, né, são passíveis de processamento. Então, produtos de saúde são fabricados a partir de matérias-primas, tá? E conformidades estruturais, que permitem repetidos processos de limpeza. Então, os produtos que a gente tem dentro do hospital nem sempre são descartáveis. Então, a gente tem que ter um produto, né, que ele seja de alta qualidade e que ele dure por mais tempo, que ele possa ser reutilizável. Por exemplo, você já imaginou se toda tesoura que a gente pegar, a gente usar ali naquele procedimento e jogar fora? O custo é muito alto, tá? Então, os produtos de saúde, eles têm que ser totalmente passíveis, né, de reutilização. Aqui eu trouxe as fotos para vocês, tá? Aqui a gente tem o expurgo, como eu falei para vocês, a gente tem a parte da lavanderia, né, da limpeza dos materiais, ó, a gente limpa, deixa ela secar, tá, para depois transportá-la, ok? Aqui, a lavadora e secadora. Essa lavadora, ela faz a desinfecção, tá? Então, ela geralmente fica atrás ali no expurgo, ela faz essa desinfecção e o material já sai limpo. Quando ele sai limpo dessa lavadora, a gente já manda ele para o setor limpo, que lá vai acontecer a separação dos materiais.
Aqui é a área limpa do CME, tá? Então vocês podem ver que a gente tem os locais para colocar os materiais que já estão embalados. Aqui a gente tem a bancada, tudo bem, que a gente faz a separação. Aí como eu falei pra vocês, vamos fazer o kit de sondagem vesical de demora. Então tem que separar com o barrinho, tem que separar a pinça, tem que separar a bandeja, tudo isso tem que ser esterilizado, tá? E separação das tesouras também, das pinças que vão ser utilizadas, tá? O bisturi eletrônico, como eu falei pra vocês, elétrico na verdade, que eu mostrei pra vocês na última aula, ele também passa, tá, por todo esse processo dentro do CME e ele é esterilizado, tá? Ele, por mais que seja elétrico, ele pode passar por limpeza e por esterilização. Aqui a gente tem esterilização e armazenamento. Por quê? A gente esteriliza, separa e depois a gente tem que armazenar para mandar esses materiais de volta para os seus setores, tá? Então, temos esse kit, né, de sonda vesical de demora. Aí a gente coloca na fita dele, vamos colocar o kit, coloca de onde ele pertence e a data que foi esterilizado. A gente vai armazenar no setor limpo, para que daquele setor ali seja levado para o seu setor de pertences, ok? Aí vocês podem me perguntar, mas tá manuseando com uma mão. O que interessa é o que tá dentro do kit, tá? Então esse lençol aqui, por exemplo, ele de qualquer forma ele vai ser manuseado, porque ele tem que ser levado para o seu setor, tudo bem? Mas o que tem dentro dele é que tem que estar estéreo. Então, por exemplo, o campo fenestrado tem que estar estéreo, a cuba rim tem que estar estéreo, tá? A pinça, dependendo de qual for, tem que estar estéreo, ok? E é isso. Nos vemos nas próximas aulas.